Atos, capítulo 18. E depois disto ele partiu de Atenas, e veio a Corinto. E achando a um certo judeu, de nome Áquila, natural de Ponto, que recentemente tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E porque era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, porque tinha um ofício de fazerem tendas. E ele disputava na sinagoga a cada sábado, e persuadia judeus e a gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi pressionado pelo Espírito, dando testemunho aos judeus de que o Cristo era Jesus. Mas tendo eles resistido e blasfemado, ele sacudiu as roupas, e lhes disse: Vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo, e a partir de agora irei aos gentios. E tendo saído dali, entrou na casa de um, de nome Justo, que servia a Deus, cuja casa era vizinha à sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, tendo ouvido, creram e foram batizados. E o Senhor disse em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales. Porque eu estou contigo, e ninguém porá mão em ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E ele ficou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gário procônsul da Acaia, os judeus se levantaram em concordância contra Paulo, e o trouxeram ao tribunal, dizendo: Este persuade as pessoas a servirem a Deus contra a lei. E Paulo, querendo abrir a boca, Gário disse aos judeus: Se houvesse algum mau ato ou crime grande, ó judeus, com razão eu vos suportaria, mas se a questão é de palavra S, e de nomes, e da lei que há entre vós, vede-o vós mesmos, porque destas coisas eu não quero ser juiz. E ele os tirou do tribunal. Mas todos os gregos, tomando a Sóstenes, o chefe da sinagoga, feriram-no diante do tribunal, e a nada destas coisas Gário dava importância. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, ele se despediu dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e juntos com ele estavam Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha feito voto. E chegou a Éfeso, e os deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E eles, pedindo-lhe que continuasse com eles por mais algum tempo, ele não concordou. Porém despediu-se deles, dizendo: De toda maneira tenho que estar na festa que vem em Jerusalém, mas outra vez, se Deus quiser, voltarei a vós. E ele saiu de Éfeso. E tendo vindo a Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em sequência pela região da Galácia e Frígia, firmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, de nome Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, bem capacitado nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava corretamente as coisas do Senhor, ainda que soubesse somente o batismo de João. E este começou a falar ousadamente na sinagoga, e Áquila e Priscila, ao o ouvirem, tomaram-no consigo, e explicaram mais detalhadamente o caminho de Deus. E ele, querendo passar a Acaia, os irmãos o exortaram, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, auxiliou muito aos que tinham crido pela graça. Porque vigorosamente ele provava publicamente os erros dos judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.